Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma história do GC. Você lembra que todo domingo a gente conta desde o comecinho as histórias da Bíblia. Começou contando sobre a criação do mundo, como Deus criou tudo lindo e perfeito. E aí criou Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. E como esses dois desobedeceram a Deus e se afastaram de Deus. E com isso o pecado entrou no mundo. Então a gente começou a contar como Deus está resolvendo salvar esse mundo. Primeiro escolhendo um povo para ser dele. E aí a gente viu que com Abraão, Deus prometeu que ele ia levar Abraão para uma terra, que Abraão ia ser pai de uma grande nação e que de Abraão viria o Salvador. A gente está vendo como é que os filhos de Abraão chegaram na terra prometida. Semana passada a gente viu que Moisés morreu sem chegar na terra prometida, mas deixou um líder chamado Josué. E Josué juntou todo o povo e finalmente invadiu a terra prometida e começou a conquistar tudo. O que acontece é que quando Josué conseguiu conquistar quase todo o território que Deus tinha prometido para o seu povo, ele juntou todo o povo e falou assim: olha, já tá quase tudo pronto. E eu já estou muito velho, então eu preciso falar alguma coisa para vocês. Deus hoje está cumprindo tudo que Ele prometeu para a gente. A terra que Ele prometeu, as casas, os animais, a paz que Ele prometeu. Só que nesse lugar aqui que a gente mora agora, existia um monte de deuses, um monte de ídolos. O povo que morava aqui não adorava a Deus. E tem um monte de coisinha aqui ainda que a gente precisa acabar. Mas eu quero fazer uma declaração hoje. Não importa o que vocês vão escolher, eu e a minha casa só vamos servir e adorar o Senhor Deus, o único Deus vivo. E vocês? E aí todo o povo gritou: nós também, nós vamos só adorar a Deus. E aí cada um começou a ocupar a sua terra. Só que lembra que Josué falou que ainda tinha algumas coisinhas que eles tinham que eliminar daquela terra. E a Bíblia conta que o povo começou a morar lá e não eliminou tudo que devia eliminar. E aconteceu um problema. Josué e todo mundo que era adulto como Josué morreu. E aí surgiu uma geração que, em vez de seguir a Deus, começou a ficar ouvindo o que os vizinhos estavam falando, o que os amigos que não acreditavam em Deus estavam falando, e começou a copiar eles. E aí aconteceu uma coisa terrível. A Bíblia fala que naquela época não tinha rei em Israel. Esse aqui, é o povo de Israel. Não tinha rei em Israel. Não sei se você já jogou um jogo de xadrez antes, mas aqui é o rei e a rainha. E a Bíblia fala que nessa época Israel não tinha rei nem rainha. E por isso cada um deles fazia o que parecia certo. E eles começaram a ficar muito amigo dos outros povos que não adoravam a Deus e começaram a adorar os deuses daqueles outros povos também adoravam. Começaram a se esquecer do que Deus fazia. E sabe o que aconteceu em todo o livro de Juízes? Toda essa época aconteceu uma coisa que era repetitiva, porque o povo, quando começou a adorar outros deuses, ele começou a pecar. E aí quando ele pecava, Deus mandava uma punição. O povo começava a virar escravo desse outro povo aqui. O povo de Israel, sempre que pecava, sempre que desobedecia a Deus, adorava os outros deuses, ele caía numa punição que era viver escravo, que nem ele viveu lá há muito tempo atrás no Egito. E aí o povo, quando via que estava assim perdido, ele se arrependia e clamava a Deus: Deus, perdão, porque a gente não fez o que o Senhor queria, salva a gente. E aí Deus mandava um salvador. Deus mandava uma pessoa chamada juiz. Esse juiz ia, eliminava todo o inimigo e libertava Israel de novo. Só que quando Israel estava bem, já falou assim:
agora eu tô livre, agora eu já posso viver a vida em paz. Ele voltava a fazer o que Deus não gostava, e aí pecava, e aí de novo Deus mandava uma punição para esse povo, e o povo de novo se arrependia e falava: Deus, por favor, me liberta, perdão, eu tô arrependido. E Deus mandava um juiz, e esse juiz libertava o povo, e o povo voltava a viver em paz, até que pecava de novo, e por assim foi muito tempo. Pois é, uma certa vez o povo começou a ficar muito amigo de um povo de um lugar chamado Edom. E esse povo não adorava o Deus Israel, o único Deus vivo, o nosso Deus. E por isso, o povo inteiro fez o que Deus não gosta e virou escravo daquele povo. E aquele povo começou a maltratar o povo de Israel, aquele povo começou a cobrar impostos muito altos, a judiar aquele povo, até que o povo percebeu que o que eles estavam vivendo era por causa do pecado deles, porque eles tinham abandonado Deus, tinham feito aquilo que Deus reprova. E aí Deus levantou um juiz, e o nome do juiz que eu vou contar aqui para vocês é Eude. Só que Eude tinha uma coisa diferente. Ele não se parecia muito com as outras pessoas, porque naquela época eles acreditavam numa coisa errada. Eles acreditavam que uma pessoa canhota, aquela pessoa que tem mais habilidade com a mão esquerda, que não é o meu caso, vocês veem que eu sempre mexo aqui com a minha mão direita, e com a minha mão esquerda às vezes eu sou meio desastrado, e derrubo as coisas. Pois é, naquela época eles acreditavam que quem era canhoto era defeituoso, não servia para nada. E Eude era canhoto. E por causa disso, Eude não podia fazer um monte de coisa, porque todo mundo acreditava que ele tinha um defeito. Mas Deus chamou Eude para libertar o povo. E sabe o que aconteceu? Eude um dia foi levar uma mensagem para o rei de Edom. Só que tinha uma regra: todo o soldado, não importa de que exército, não importa de que povo, ele sempre carregava a sua espada do lado esquerdo, porque quando ele ia tirar a espada, era com a mão direita para atacar. Só que Eude era canhoto, então a espada dele ficava onde? No lado direito, para ele poder pegar a sua espada. Pois é, certo dia, Eude foi falar com o rei de Edom. E ele foi chegando, e aí quando foram revistar ele para ver se ele não tinha nenhuma arma, só revistaram o lado esquerdo, porque era onde ficavam as armas dos soldados. Mas não tinha nada, então deixaram ele passar. Eude chegou perto do rei e falou assim: rei, eu tenho uma mensagem de Deus para você, mas eu só posso contar se você estiver sozinho aqui. E aí os soldados falaram assim: não, você não vai ficar sozinho com o nosso rei. E aí o rei ficou muito curioso para saber o que o Deus de Israel queria falar com ele. Assim: não, todo mundo pode sair agora, eu vou ficar sozinho com Eude. E aí fechou as portas da sala e ficou só os dois. Só que o que acontece? Esse rei, ele era conhecido por ser muito gordo, mas muito gordo. Pensa numa pessoa muito gorda. Era esse rei. E aí Eude foi falar bem baixinho perto do rei: rei, a mensagem que eu tenho pra você é... E aí Eude pegou a espada do lado direito dele e enfiou a espada na barriga do rei. A Bíblia fala que o rei era tão gordo, mas tão gordo, que a espada entrou inteira na barriga e nem saiu do outro lado, de tão gordo que o rei era. E o rei morreu ali. Eude, muito espertinho, pulou as janelas e saiu do palácio e foi lá falar com seu povo. Enquanto isso, os soldados e o povo de Edom
estava esperando o rei sair da porta para falar o que raios Deus queria falar com ele. Só que passou um tempo, o rei não saiu. Passou um tempo, o rei não saiu. Passou outro tempo, o rei não saiu. Eles falaram assim: aposto que o rei tá no banheiro, por isso que ele tá demorando muito. E nada do rei sair. Mas demorou tanto tempo, que eles ficaram curiosos, ficaram preocupados. Então eles arrombaram a porta do palácio, entraram na sala do rei e aí descobriram que o rei estava morto. Enquanto isso, Eude avisou o povo, falou assim: olha, eu acabei de matar o povo, o rei de Edom, então agora a gente pode ir lá que eles estão perdidos. E aí o povo de Israel, os soldados de Israel saíram junto com Eude e exterminaram todo o povo de Edom. E aí assim não ficaram mais escravos de Edom e voltaram a viver livres em Israel. Isso foi o que aconteceu. Mas você lembra que eu comecei falando que tudo foi um ciclo. Logo depois que o povo ficou bem, na boa, não era mais escravo, eles de novo pecaram e se afastaram de Deus. Mas o que aconteceu nessa segunda vez, eu só vou contar na semana que vem. Vamos lembrar sempre desse ciclo aqui, que eles pecavam, Deus mandava um castigo, eles se arrependiam e Deus salvava. E a gente? Será que a gente faz mais ou menos isso? Às vezes a gente peca, não é? Faz o que não agrada a Deus. E aí Deus manda um castigo pra gente entender que a gente está errado. É no castigo que a gente percebe e se arrepende. E aí a gente pode desfrutar da salvação, da libertação de Deus de novo. E quando a gente está aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não chegar aqui de novo. Mas outra coisa muito importante é que Deus escolheu Eude, alguém que todo mundo achava que tinha um defeito. Mas a Bíblia fala que Deus gosta de usar aquelas pessoas que o mundo acha que não podem ser usadas, porque aí Deus mostra que é Ele que é o poderoso. E sabe, não importa como você é, não importa o seu tamanho, a sua idade, não importa como é o seu corpo, se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você é baixo, se você é careca ou tem cabelo, não importa a cor da sua pele. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, fala assim: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não importa como você é uma criação de Deus, e Deus te criou e te chamou para fazer as boas obras que Ele quer do jeitinho que você é. Nada em você vai impedir de fazer as coisas que Deus quer. Basta você amar esse Deus, procurar saber o que Ele quer e confiar nele, que é Deus que vai fazer toda a boa obra através da sua vida. Então, para essa semana, a gente grava 2 lições. Tomar cuidado para não entrar nesse ciclo, não pecar, para Deus não mandar um castigo. A gente ficar sempre na salvação de Jesus, na libertação de Jesus, e ficar atento para ver o que Deus quer que a gente faça, porque nada no nosso corpo ou em volta de nós pode impedir que Deus haja através de nós, porque nós somos criados por Ele e chamados para fazer as boas obras que Ele quer, não importa como a gente é. Até a semana que vem, quando a gente vai descobrir o que aconteceu com o povo quando eles voltaram a pecar. Tchau, tchau!